Jesus, nosso Rei soberano, seu amor de atrair-nos não cessa, de vencer dá-nos firme promessa, e prepara fiel galardão. De vencer dá-nos firme promessa, e prepara fiel galardão. De Jesus, coração sacrosanto, guardai por esta santa bandeira, no combate esperança fagueira, no triunfo seguro penhor. No combate esperança fagueira, no triunfo seguro penhor. Oi, 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 som, oi. Oi, 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 som, oi, oi, alô, som, alô. Na missa hoje rezaremos nas seguintes intenções: aniversário: Maria Mendes Bezerra da Sede, Antônia Alves de Medeiros da Comunidade de Alegre, Maria Helena de Quadro Moraes Franco José Vieira, João Pereira Lima da Rua Gabriel Rodrigues, Suzana Lopes Ferreira da Comunidade de Mulungu, Maria José Albuquerque de Andrade da BR 404, Maria Anastácia de Souza, da Comunidade Sacramento, Antônia Neuma de Almeida, da Comunidade de Pau d'Arco, Flávia Teobaldo de Souza, da Rua Manuel de Paula, Luciene José da Silva, do bairro São José, Veridiana de Oliveira Martins, da Comunidade de Pau d'Arco, Maria Júlia Rodrigues da Silva, da Comunidade de Cajado Jorge, e Antônio Lima de Moraes, da Rua Franco José Vieira, e Raimunda Ironete Alves Ferreira, da Comunidade de Grotas. Falecidos: Rosalva Conceição Lima, 2 anos de falecida, Antônio Bernardo da Silva, Diego Ferreira Alves, Rodrigo Mesquita Freire, Maria das Graças Leitão, Maria Rodrigues da Silva, Júlio Alves Bezerra
e Luciano Evangelista, falecido hoje. Irmãs e irmãs, boa noite. Animados pela força do Espírito Santo, o Senhor nos reúne em torno da palavra e da mesa do coração e sangue de seu Filho. Ele é a nossa fortaleza, o nosso caminho que nos leva ao encontro do Pai. Celebrando este dia santo, coloquemos diante do seu ministério as nossas vitórias, angústias, as nossas alegrias e tristezas e celebremos a sua Páscoa. Iniciemos a Santa Missa cantando. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança na terra brotou, e o povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor, e viva o amor. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, o vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula com toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos vocês que estão conosco no Facebook, aqui na Igreja Matriz, a catequese que está assumindo a liturgia, e nós acolhemos a cada um dos irmãos e das irmãs desta paróquia, de outras comunidades que participam através da internet. Nessa celebração, meus irmãos, escutemos o Senhor que nos diz: não tenhais medo, o Senhor que nos dá coragem, o Senhor que nos chama, apesar de termos as dificuldades, o Senhor continua conosco. Meus irmãos, minhas irmãs, na certeza que o Senhor está conosco, Ele é o Emanuel, peçamos perdão dos nossos pecados. Nesse silêncio, convido vocês em casa a baixarem um pouco a cabeça e diante de Jesus, que nos chama a missão, nos chama a cuidar da nossa família, cuidar daquilo que Ele coloca à nossa frente. Peçamos perdão pelas nossas infidelidades. Quantas vezes nós não somos fiéis às situações que o Senhor nos concede? Não somos fiéis em nossa casa, não somos fiéis, corretos no trabalho, não somos fiéis conosco mesmos e nem diante de Deus. Nesse silêncio, peçamos perdão ao Senhor. Juntos cantemos.
Deus e a vós, irmãos. Muitas vezes pequei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes e omissões. Por minha culpa, tão grande culpa. De braços erguidos, peçamos Senhor, perdão. piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos glorificando o Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. A beleza do que vemos, Deus nos fala o coração. Tudo canta, Deus é grande, Deus é bom e Deus é Pai. É seu Filho Jesus Cristo que nos une pelo amor. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Deus nos fez comunidade pra vivermos como irmãos. Braços dados, todos juntos caminhamos sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem como nós. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Jesus Cristo é alegria, Jesus Cristo é o Senhor. Da vitória sobre a morte deu a todos o penhor. Venceremos a tristeza, venceremos o temor. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Oremos. Nesse silêncio, cada um pode apresentar ao Senhor as intenções que você traz a esta Eucaristia. As intenções dos doentes, dos falecidos, aquilo que a sua família hoje necessita.
Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessai de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias diz: Eu ouvi as injúrias de tantos homens, e eu vi-os espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciei-mo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez eles cometam um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, que nunca se apaga. O Senhor dos Exércitos, que provas o homem justo e vê os sentimentos do coração, rago-te, me faça ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem, das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso, elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça, ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Por isso, pois nosso Deus atende a prece de seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado, quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas só foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei-me,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem ama seu pai ou sua mãe, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de ser encoberto que não seja revelado, e nada há de ser escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o também à luz do meio-dia. Proclamai-o o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, na liturgia desse domingo, eis o convite do Senhor a nós. Não tenhais medo. Outra maneira de dizer é: tenham coragem, tenham ânimo. Nós, ao ouvirmos a leitura, nós compreendemos, de certa forma, 2 lados. Por um lado, tem esta não temeis, ou seja, a confiança no Senhor. Por outro lado, tem a realidade das nossas vidas, que são as perseguições, as tribulações, as dificuldades. Nós vamos ver nessas leituras, na liturgia de hoje, que uma das exigências da fé é a coragem. Repito, uma das exigências da fé é a coragem. É a gente não ter medo. É claro que o medo aqui, medo tem um sentido positivo. Medo até um certo ponto, né? Por exemplo, uma criança, ela deve ter um medo de colocar o dedo na tomada, porque ela pode levar um choque. Mas o medo não pode impedir que a criança não saia mais do seu lugar. Não, o medo pode ser um indicativo que certa coisa não devo fazer. Mas o que o medo não deve fazer em nós é nos parar, nos paralisar. Eu tenho medo de futuro, aí nem vou estudar mais. Eu tenho medo de casar, não vou nem ter mais uma namorada, um namorado. Eu tenho medo de não passar na faculdade, eu não vou nem fazer esforço. Não, o medo faz parte, mas o medo não pode nos paralisar. Eu tenho medo do coronavírus, ok. O medo te leva a usar máscara, a não ficar saindo à torta e à direito, a ter cuidado. Se o medo te leva a ter cuidados, ótimo. Mas o medo também não pode impedir de você dormir. O medo, não, com relação a esse tema, né, o coronavírus, não pode impedir de você pensar que tem outras coisas para se preocupar. O medo não pode nos parar. Na primeira leitura, meus irmãos, minhas irmãs, nós encontramos um personagem, o profeta Jeremias, que ele é o protótipo ou o modelo de alguém que passa por muito sofrimento. Ele experimenta o sofrimento, ele experimenta a solidão, ele experimenta o abandono dos seus, a perseguição. Tudo isso por causa do anúncio da palavra. Tudo isso porque ele acredita em algo e, por acreditar em algo, ele dá a sua vida. Ele passa, repito, por essas tribulações, mas tem uma coisa
que é bonita nele. Ele não deixa de confiar em Deus. Diante das dificuldades, das tribulações, ele continua com a vida coerente de fidelidade a Deus. No texto, a gente vê de Jeremias, é um misto de situações. Por um lado, ele reclama que sente perseguições, mas no meio do texto ele diz assim: mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Meu irmão, minha irmã, se você fica disperso assistindo em casa no celular ou com o computador, e se você fica olhando mensagem e indo e voltando na cabeça, grave pelo menos essa palavra para a sua vida hoje. O Senhor está ao seu lado como forte guerreiro. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos situações difíceis. Em todas as pessoas, você não é o único, não é a única a ter problemas. Todos nós temos tribulações, mas não esqueçamos desse exemplo de Jeremias. O Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Esse estar ao meu lado é aquilo que durante a Páscoa nós falamos bastante. O Senhor está no meio de nós. No Evangelho nós ouvimos o evangelista Mateus. Mateus é aquele que no início, no primeiro capítulo, quando o anjo fala a José que a sua futura esposa vai estar grávida, o anjo diz a José: olha, o nome dessa criança chamar-se-á Emanuel, que significa Deus conosco. No início do texto de Mateus, como que uma moldura do texto, no início e no final, no último versículo do último capítulo de Mateus, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jeremias percebe que o Senhor está com ele. Mateus, ele quer dizer à sua comunidade esta verdade, que o Senhor está presente. No Evangelho de Mateus, o evangelista escreve para uma comunidade que tem uma sensibilidade à missão. Eles querem evangelizar, eles de certa forma enfrentam os judeus, mas quando eles começam a vida de missionário, o que é que aparece? Quando você resolve criar vergonha, não posso dizer outro termo, mas no rosto, quando você resolve criar gente, ser uma pessoa melhor, ser uma esposa que não trai o esposo, ser um esposo fiel, ser um jovem coerente, que tem namoro e não trata a pessoa como objeto, que não vive em bebedeira, que não faz loucuras, quando você resolve criar juízo, vai ter perseguição. Quando você resolve mudar algo na sua vida diferente da escola, diferente do trabalho, a sua forma de viver é diferente, algo vai te cutucar. No caso do Mateus e a sua comunidade, a perseguição deles não foi como a nossa, muito simples, muito pouca. Mas quando eles começam a anunciar Jesus, eles passam a conviver com as dificuldades, as perseguições. Nós sabemos que todos os apóstolos foram martirizados, foram mortos. E quando eles são perseguidos, os primeiros cristãos aqui desse contexto de Mateus, o que aparece? Quando a gente começa a se empolgar no cântico, na catequese, na pastoral, e de repente a gente vai perceber que as pessoas que estão perto de nós são pessoas humanas e, portanto, têm falhas, ou seja, um dia vai cutucar a gente. Quando a gente percebe, começa a caminhar na igreja e vê algumas piadinhas ou algumas tribulações com a nossa vontade, de jogar tudo para o alto, de desistir, desanimar, a gente fica frustrado. Mas na igreja tem isso? Mas o padre? Pois é, o padre, o catequista, quem canta, quem toca, o coroinha, todos nós somos pessoas humanas, falíveis, mas igualmente os primeiros cristãos, a gente não pode parar nos desafios, nas perseguições, não desanimar. Aí aqui entra a frase que Jesus diz por 3 vezes no Evangelho. Eu já disse aqui na missa, vou repetir. Na Bíblia tem 200 e... Quantos dias tem o ano? 65, né? 265 dias.
Se for um ano bissexto, tem 264, né? Se for um ano ao contrário, né? Se for um ano bissexto, que tem 265 dias. Oi? 300, né? Eu tirei o ano. É porque esse ano de pandemia a gente já perdeu aí uns 100 dias. Perdeu nada, né? Veja só. A cada dia do ano tem essa frase na Bíblia: não tenhais medo. Para dizer a nós, a cada dia, Padre Eldenilson, a cada dia, Cristina, a cada dia, Gilmar, a cada dia, Mirla, a cada dia é para nós: não tenhais medo, não tenhais medo. Só no texto, repito, Jesus diz por 3 vezes: não tenhais medo. Jesus não ia dizer não tenhais medo por dizer, repito, esse povo estava desanimado, estava triste, estava querendo desistir. Vocês lembram que no domingo passado, o Evangelho falava que Jesus chamava os 12. Jesus chamava porque teve compaixão do povo que estava como ovelha sem pastor. E quando Jesus chamou, Jesus já os enviou. Então, nesse contexto aqui de envio, Jesus abre os olhos dos apóstolos e os nossos olhos. Quem se decide a seguir Jesus, é inevitável que tenha problemas. É inevitável, vai ter tribulações, vai ter perseguições. Mas Jesus nos garante: não tenhais medo. É como se ele dissesse: tenham força, eu estou com vocês. Se até um fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem o consentimento de Deus, se no Evangelho diz, vejam as árvores, as plantas, se o Pai cuida deles, quanto mais de nós. Vós valeis mais do que as aves, vós valeis mais do que os pardais. Ter medo, ter tribulação não é problema. O que a gente precisa acolher na nossa vida, meus irmãos, é o Senhor estar conosco. A presença dele para conosco é constante. Não vou ter medo. 3 coisas a gente pode guardar nesta noite. Primeira, é inevitável que na nossa vida tenha sofrimentos ou perseguições. A segunda coisa que a gente não pode esquecer: mesmo tendo dificuldades, eu não devo ter medo. Ter medo de ser fiel a Deus, ter medo de anunciar a palavra de Deus, não ter medo de ser católico, não ter medo de anunciar a verdade. Terceira coisa, a gente precisa se entregar confiantemente nas mãos do Deus de amor. Quem nos chama, quem nos chamou, é o Senhor fiel. Nós somos infiéis, nós somos inconstantes, nós somos como as ondas do mar. Um dia está em cima, outro está mais embaixo. Um dia a gente está bem, outro dia nem tanto. As ondas do mar são inconstantes. O amor do Senhor para conosco é constante, é fiel. Por isso que no finalzinho do Evangelho Jesus pede que nós não neguemos, mas que nós sejamos fiéis. Que nesta noite, meus irmãos, minhas irmãs, se você passa por um momento de tristeza, de tribulação, acredite, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Detalhe, mesmo que eu não perceba. Se você não acreditar no Padre, acredite na palavra de Deus. Acredite naqueles que deram sua vida por amor ao Evangelho. Deram sua vida acreditando o Senhor estar conosco, como disse Jeremias, como forte guerreiro a nos conduzir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs,
para que a palavra de Deus, a nós proclamada, nos sustente na caminhada, rezando: Senhor, escutai a nossa oração. Senhor, escutai a nossa oração. Dai perseverança à vossa igreja, para que mesmo em meio às perseguições e tribulações, jamais deixe apagar a chama da fé e da esperança. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa oração. Que o testemunho de fé e coragem dos nossos irmãos e irmãs, que são perseguidos, seja um impulso para permanecermos na fidelidade ao projeto do Reino. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa oração. Sustentai as nossas comunidades com os vossos dons, para nunca perdermos o entusiasmo e a alegria que nos provém. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa oração. Nós pedimos, Senhor, por todas as pessoas que pedem oração por nós, a nós. E eu convido você em casa e aqui na igreja, vamos levantar os nossos braços e cada um agora apresente as suas necessidades. Se hoje não é você que está passando por um sofrimento, por uma dor, apresente aqueles que sofrem, aqueles que no nosso Brasil perderam seus entes queridos devido ao coronavírus, aqueles que estão sofrendo de preocupação, doença mental. Apresentemos ao Senhor nesse silêncio. Senhor Jesus, nós pedimos por todos nós que aqui estamos, em especial quem acompanha esta Santa Eucaristia, que está com o coração abatido, desanimado, com vontade de desistir do matrimônio, desistir da sua vida, pensando até em besteira. Senhor, abrace essa pessoa, receba, Senhor, essa pessoa e coloque no coração dela a tua presença, a certeza que o Senhor não a abandona. Cuida, Senhor Jesus, dos que mais sofrem, os mais pobres, aqueles que nada têm ou pouco têm para sobreviver. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Olhando o teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo bem a todos sem nada exigir. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos
um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Unidos na caridade, celebramos a morte do vosso Filho, proclamamos com fé a sua ressurreição e aguardamos com firme esperança a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra os proclamam glorioso, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana ao Rei. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espírito. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé, na caridade, a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Ailton, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Eu queria que você agora na sua casa lembrasse os seus familiares que estão distantes. Também vamos lembrar daqueles nossos familiares que estão voltando para a sua terra natal. Nesse silêncio, lembre de todas essas pessoas que estão vivas no meio de nós. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Olhai, Senhor, aqueles que estão aniversariando, os nossos irmãos e irmãs dizimistas, nesta semana. Hoje, Maria Mendes Bezerra, sede, a Antônia Alves, amanhã, de Medeiros Alegre, amanhã Maria Helena de Quadro Moraes, da Avenida Franco José Vieira, dia 24, João Pereira de Lima, na Rua Gabriel Rodrigues, dia 25, Suzana Lopes Ferreira, Mulungu, dia 26, Maria José Albuquerque de Andrade, BR, também 26, Maria Anastácia de Souza, Sacramento, Antônia Neuma de Almeida, Pau d'Arco, Flávia Teobaldo de Souza, Rua Manuel de Paula, Luciene José da Silva, do bairro São José, também a Veridiana de Oliveira Martins, Pau d'Arco, Maria Júlia Rodrigues da Silva, Cajás do Jorge, e no dia 27, Antônio Lima e Raimunda Ironete, Grotas e na Rua José Franklin. E você também agora pode lembrar de outras pessoas que estão aniversariando, todos esses dizimistas que ajudam a nossa comunidade. Acolhei também, Senhor, com a vossa bondade no vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Você pode, nesse momento, lembrar dos falecidos que você quer rezar nesta missa. Rosalva Conceição Lima, 2 anos de falecimento. Antônio Bernardo da Silva, Diego Ferreira Alves, Rodrigues Mesquita Freire, Maria das Graças Leitão, Maria Rodrigues da Silva, Júlio Alves Bezerra, e falecido hoje, devido ao coronavírus, em Independência, Luciano Evangelista. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.
Obedientes à palavra do Senhor e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-lhe uma palavra e serei salvo. Antes da gente comungar, eu vou dizer, você que acompanha conosco, quando a gente voltar às atividades, a comunhão vai ser feita da seguinte maneira: o padre vai dizer aqui no altar uma vez, dizer o corpo de Cristo, todos vão responder amém. Se bem que quando a gente estava no período normal, né, a gente às vezes até esquecia de dizer o amém. Mas agora, o padre vai dizer o corpo de Cristo, todos vão dizer amém. E vocês, quando a gente voltar às atividades, né, aos 20%, a gente vai vir comungar de assim uma mão sobre a outra, a mão direita embaixo, para que depois você possa pegar. Então a mão direita, o padre não deve tocar na mão, para que não tenha contato. E a gente, durante a missa toda, está de máscara, só vai tirar quando for na comunhão. Então, quando eu for entregar, eu vou entregar em silêncio. Se você quiser, pode fazer uma reverência, né, de adoração, mas eu vou tentar lembrar, porque às vezes eu esqueço, de não falar nada só agora, tá bom? O corpo e o sangue de Cristo. Amém. É tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Ao redor do pão partido e do vinho da alegria, novo fruto se anuncia de vez. Na união viva da gente, nosso Deus se faz presente, e a terra de repente se torna céu. Tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Comungar
comunhão sempre refeita com o planeta em que nascemos, esta terra onde vivemos aqui. É tornar-se irmão da água, na flor do fruto que acalma, fome que hoje não permite o irmão sorrir. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Nesse momento, fiquemos um instante em oração. Você em casa deve fazer agora a sua comunhão espiritual. Senhor Jesus, como é bom saber que, embora nós tenhamos medos, aflições, sofrimentos, o Senhor nos diz: não tenhais medo. E não apenas o Senhor nos diz, mas o Senhor está perto de nós. Obrigado, Jesus, porque todas as vezes que comungamos, se faz presente a Tua palavra: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pode visitar a nós que comungamos e também aos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet. Obrigado, Jesus, porque cada um de nós podemos estar em comunhão contigo, unindo os nossos corações a Ti. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu e minha família Serviremos ao Senhor. Quem está em casa também pode dizer: eu e minha família Serviremos ao Senhor. Por todas as famílias, por todos os que mais sofrem, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos escutar os avisos. Antes dos avisos, meus irmãos, minhas irmãs, é tão bom a gente escutar notícias boas, não é? A gente já tem algumas notícias de alguns estados que a pandemia já tem acalmado mais, né? Já está recuando mais os casos. Em Fortaleza, graças a Deus, nos jornais dizem que a redução dos leitos já diminuiu bastante de UTI, graças a Deus. Mas atenção, meus irmãos aqui de Paporanga e do interior. No nosso interior, infelizmente, não está tão assim. Eu não sei a informação de hoje, mas eu sei que nesses dias eu falei com alguém do hospital aqui de Crateús e lá estava preenchido as 10, se não me engano, são 10 leitos de UTI. Então não vamos relaxar. A gente não pode ter dois extremos, né? A gente achar que o vírus não é nada, que é uma gripezinha qualquer, e ficar sendo doido por aí, não é? Isso é um erro. O outro erro
também ficar num quarto fechado e não falar mais com ninguém e não fazer o necessário. Então, nem o 8 nem o 80. Então, vamos ter cuidado, só sair quando for necessário. A questão do uso do álcool em gel, essas coisas que o padre não precisa dizer porque vocês sabem da importância. Mas atenção, eu escuto às vezes relatos de adultos referentes aos jovens. Adultos, a gente não tem um controle remoto, mas os jovens que estão assistindo, os adultos repassam para os jovens. Não vamos levar o vírus para nossa casa. Eu escuto relatos estranhos, né? Tem hora que a gente pensa que Ipaporanga está no período de festa de carnaval, não só pelo carro de som, mas as festinhas e as bebedeiras escondidas. Cada um faz o que quer. Mas o meu medo é que aquele jovem irresponsável que vai fazer isso, de repente se contamina e leva para sua casa. E ali tem um idoso, tem alguém com alguma comorbidade, né? E aí fica complicado. Então vamos ter cuidado. Nós somos irmãos e irmãos a gente cuida um dos outros, tá bom? Eu sei que a gente já escutando que daqui no próximo mês a gente vai iniciar os retornos, a gente pode dar uma relaxada. Vamos com calma, né? Vamos deixar. A gente sabe que mesmo quando voltar o retorno da igreja 100%, infelizmente o vírus vai estar circulando, né? Então, a gente tem que saber conviver, mas a gente vai ter que ter muito mais cuidados, né? A questão da higiene vai ter muito maior atenção, tá certo? Então, falando nisso, eu já devo lembrar, toda missa eu estou repetindo, você que assiste sempre, você me perdoe por estar repetindo, né? Mas de tanto repetir, para a gente assimilar, tá bom? Então, assim, a gente lembra que a partir do dia 21 de julho, mês 7, vão iniciar as atividades da igreja, missa, batizada, etc. Mas só uma parte, tá? Então, a gente vai fazer um calendário das missas. No domingo, a gente vai fazer certamente 4 missas. Tudo indica que serão aqui na matriz, aqui na sede, os seguintes horários. Pela manhã, 7 da manhã. Às 9 horas, lá no Santuário de Fátima. 5 da tarde aqui e 19 horas também aqui. Mas lembrando, só com 20%. Ou seja, a gente vai começar a marcar os bancos. Em cada banco vai ter só 2 pessoas. É um banco sim e outro não, porque tem um distanciamento. É claro que tem aquela observação. No caso de famílias, né? Uma mesma família pode ocupar o mesmo banco, não precisa ter o distanciamento, nem pode ter abraço, né? Porque a gente faz disso, não vê aquela pessoa, dá vontade de ir lá, dar um abraço, a gente vai se controlar e vai só acenar de longe, né? Mas não poderemos se aproximar a não ser com os nossos, né? Da mesma família. E é claro que, como eu disse, com todo mundo de máscara, ao entrar vai ter algumas pessoas com álcool em gel para você já fazer a higienização da sua mão, né? Até alguns dos jovens que serviram hoje, depois eu certamente vou querer a ajuda de vocês para ficar de plantão nas portas. Vão ter muitas missas, então vão precisar de muitas pessoas, né? Aí eu já escutei uma sugestão de uma pessoa e eu achei legal. As pessoas podem até trazer o seu álcool em gel, mas você não vai dar para as pessoas, né? Porque você vai passar um objeto. Não deve passar objeto uns para os outros na missa. Então, vai ter na igreja, né? Mas, inclusive, até a gente está recebendo algumas doações, tanto do frasquinho, né? Da gente, eu ia dizer xiringar, mas me ensinaram que é aplicar, né? Então, a gente vai aplicar o álcool gel. Quando o Orlandinho entrar na porta, eu jogo na cara dele logo. Não, não é na cara não, é nas mãos, né? A gente coloca sem ter o contato. E aí as pessoas me disseram assim, não, eu vou trazer o álcool gel e eu uso, né? Às vezes você está no banco e vai se levantar, quer passar em si, beleza, não tem problema. O que não pode é você passar para outras pessoas. Nas missas, eu estou dando essa orientação aqui, mas nas comunidades também a gente vai orientar a mesma coisa. A gente não vai ter material que passe... É dia dos pais, vamos dar um cartãozinho. Não vamos usar cartãozinho. A gente não vai passar material, não vai ter folha de cântico, né? Porque passa de um para o outro. Nas comunidades que tem a vestimenta, né? Aquelas roupas, como é que chama? A veste litúrgica, não é? Então, poderá usar se em cada vez que usar, for lavar, né? Porque imagina só, hoje de manhã teve a missa, aí veio uma pessoa que usou.
Aí hoje, à noite, foram as mesmas pessoas, não foi lavado. Então, se aquela pessoa que usou tiver com vírus, vai passar, não é? Então, a gente recomenda que não precisa usar essas vestes. É claro que todo mundo vem bonitinho, arrumadinho, vem cobrindo todas as carnes, né? Não precisa de mais panos cobrindo, né? O que mais? Não tem paz de Cristo, né? A gente vai lembrar isso. Então, eu estava dizendo que tem 4 missas no domingo aqui. A gente vai celebrar no interior. A gente vai recomendar que nas comunidades que a capela seja pequena e que dê um bom número de pessoas, que faça campal. Porque aí você pode distanciar as cadeiras, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Pronto, uma igreja que eu acho que é possível que tenha dentro, que é grande. A igreja aqui dos Torrões, né, São Francisco. Então lá é grande, então pode pedir para que marcar os bancos, um sim, outro não, marcar os lugares, mas nem obrigatoriamente seja campal. Já umas igrejas menores, é bom que seja campal, no horário bom. Por falar em campal, a gente vai celebrar aqui na cidade também, lá no São José, que dá para fazer, que é um campal. A gente vai celebrar também em frente à igreja de Nossa Senhora Aparecida, campal. Graças a Deus, o Santuário de Fátima é maior, então a gente vai até caber mais pessoas, né? Tem um espaçamento maior, as cadeiras a gente pode distanciar, ok? Isso aí. A gente quer também bendizer a Deus, porque essa semana nós tivemos o tríduo do Sagrado Coração de Jesus, na sexta celebramos, foi tão bonito, tantas pessoas participaram, pelo Facebook, pela rádio, foi muito bonito, nós vamos bendizer a Deus. Nessa semana também aconteceu outras coisas boas. Nós tivemos uma reunião com as famílias, um encontro remoto pelo aplicativo Google Meet, que a gente se encontrou com algumas famílias. Foi algo muito bom, um momento de partilha, de vida, foi algo lindo. E também teve um momento com os jovens nesse Google Meet, né? Alguns jovens. E também ontem nós tivemos com os jovens a live com uma profissional, uma educadora física, que nos ensinou muitas coisas boas e foi um sucesso, graças a Deus. Nessa semana, amanhã tem missa, 7 da noite. Quinta-feira, adoração, às 19 horas, vocês estão convidados. E dia 28, que é o próximo domingo, a gente quer motivar vocês a gente fazer uma bênção das imagens e também a bênção dos quadros do Sagrado Coração de Jesus. Quem tem, tanto pela manhã como à noite, você vai, no momento dos avisos, eu vou fazer essa bênção. Você vai segurar a sua imagem ou seu quadro e o padre vai abençoar todas as imagens, não é? Para quê? Para a gente vivenciar bem o mês de julho. O mês de julho, nós sabemos que a nossa festa vai ser em novembro, a festa do Sagrado Coração de Jesus, mas a gente quer celebrar todos os dias nas casas, igualmente o mês de maio, cada dia é numa casa a oração, a gente vai fazer um roteiro bem legal para vocês, distribuir. Nesse caso a distribuição é possível porque uma pessoa pega da gráfica e não deve passar de mão em mão, né? Então, vai ser direto para a pessoa dar essa folha, né? E se de repente tiver medo, pode pegar assim, com a camisa, e botar lá em cima, depois o papel, o vidro sai com o tempo, né? Ok, então, em um mês de julho, seria bom que a gente juntasse no sentido de organizar as pessoas para a gente bem viver esse mês, todo mês de julho. E no período das novenas, ou seja, 3 a 12, a gente vai celebrar as novenas online, tá bom? A gente quer motivar você a avisar as pessoas do Rio de Janeiro que vinham para cá, de outras cidades. As pessoas mandam mensagem: ô padre, minha família sempre vinha, não vai vir. Mas eles são tão devotos ao Sagrado Coração de Jesus. Pois bem, pois você coloca a pessoa para assistir através da internet, tá bom? Seria muito interessante isto. Tem mais aviso? Também já está com 5 horas de aviso. Se tiver mais, tem não, né? Se tiver, a gente avisa amanhã. Então, obrigado a vocês que serviram na liturgia hoje. A você que acompanhou conosco no Facebook. Que Deus abençoe vocês. Eu peço mesmo que vocês possam bem viver daqui a pouco o mês. A gente já vai fazer a abertura no próximo domingo, né? O mês de julho. Vamos bem viver esse mês diante de Deus, diante do Sagrado Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, venha sobre vocês e as suas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham uma ótima semana, que Deus abençoe vocês. Fiquemos em paz e o Senhor nos acompanhe.
Graças a Deus. Tua bênção, Senhor, nos ilumine. Tua face, Senhor, sobre nós brilhe. Teu poder encerra paz e retidão. Bênção de frutos por todo este chão. Teu poder encerra paz e retidão. Bênção de